Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou farmacêutico e hoje a gente vai bater um papo um pouquinho mais curto do que o convencional. Vamos falar sobre um medicamento chamado Tadalafila. Com certeza você já escutou falar, às vezes conhece alguém que utiliza e a gente vai entender um pouquinho por que as pessoas utilizam. Quais são os benefícios, quais são os malefícios, qual o seu uso em geral, serve para uma coisa só, serve para outra coisa. Então, eu vou estar te convidando a poder me acompanhar nesse vídeo, porque conhecimento nunca é demais. Beleza? Então vamos comigo. Beleza, então agora nós vamos ao que importa, tudo bem? Quando eu falo tadalafila, eu estou me referindo justamente a tratamento de disfunção erétil. Até aí, tudo bem, ok? Como que funciona esse tratamento, né? O tadalafila hoje ele é um comprimido via oral. Então você toma ele ali e ele mais ou menos vai demorar uma cerca ali de meia hora para começar a fazer o efeito. Quando começa a fazer o efeito, é o seguinte: você precisa ter um estímulo sexual para aumentar a circulação ali das veias penianas e você conseguir ter uma ereção. E é assim que justamente ele consegue fazer o efeito, tá? E, poxa, Bruno, olha só, se não tiver estímulo sexual, vai adiantar alguma coisa eu tomar o Tadalafila? Não adianta nada, tá? Assim como o Tadalafila, existem outros medicamentos relacionados, por exemplo, Sildenafila, né? Que é outro fármaco que tem praticamente o mesmo efeito e age praticamente da mesma forma, mas o tadalafila ele age dessa forma. E, poxa, Bruno, quais que são os perigos ali relacionados ao tomar tadalafila? Qualquer pessoa pode tomar? Gente, claramente não é qualquer pessoa que pode tomar. Hoje nós temos que ter um pouquinho de cuidado, porque se nós pegarmos os números ali que estão relacionados à venda de tadalafila, você vai ver que tem um crescimento muito grande. Isso vem de ano após ano, o crescimento é absurdo. As pessoas começam a tomar e muitas pessoas às vezes nem precisam tomar esse medicamento, né? Mas a gente tem aquela classe popular que às vezes influencia as pessoas a tomar o medicamento. E qual que é o perigo disso, né? A pessoa mais ou menos que não tem um acompanhamento médico, né, ao tomar esse medicamento, ela pode ter alguns sintomas que são efeitos adversos ou efeitos colaterais. Tá? E quando eu falo ali de efeitos adversos, nós estamos falando de coisas que são inesperadas, né? Então, assim, poxa, Bruno, eu tomei o medicamento, eu comecei a sentir formigamento, eu comecei a sentir o meu rosto mais avermelhado, né? Eu comecei a sentir dor de cabeça. Tudo isso são sintomas básicos e que geralmente a maioria das pessoas vão sentir ao tomar esse medicamento, tá? Pessoas com pressão alta, o perigo é altíssimo, tá bom? Chance ali até de infarto. Muitas pessoas às vezes já relatam essas probabilidades e a gente tem que ter um acompanhamento para que isso não aconteça, tá bom? Agora, Bruno, olha só, eu conheço pessoas que tomam esse medicamento para poder fazer efeito na musculação, alterar, por exemplo, o nível de testosterona no sangue. Isso funciona? Gente, isso não funciona, tá? Não existe qualquer possibilidade de tadalafila alterar os efeitos de testosterona no nosso sangue. Ela não tem nada a ver com o nível de produção de testosterona, tá bom? O único intuito dela é ser vasodilatadora, ou seja, ela aumenta a circulação ali da região peniana para que aconteça essa ereção. O que é, no caso, o tratamento para a disfunção erétil, né? Que é para isso que o medicamento serve, então ele cumpre o que promete. Até aí, beleza? Bruno, beleza. E quando eu faço a ingestão de tadalafila acompanhada ali com álcool, ou seja, bebida alcoólica, dá certo? Gente, não dá certo. Vocês têm que entender duas coisas. São dois princípios. O primeiro princípio é que nenhum medicamento é associado à bebida alcoólica. Essa fusão nunca vai dar certo, tá? Até porque o primeiro motivo é potencialização. Ou o álcool ele vai fazer um efeito de potencializar, somando forças, né? Pode acontecer, o que não é o caso da tadalafila. Por quê? Porque esses medicamentos que são potencializados, geralmente são efeitos, são medicamentos que agem no sistema nervoso central. Nós temos classes hoje que são os benzodiazepínicos, né? Clonazepam, diazepam, geralmente medicamentos ligados ali à reprodução de serotonina e noradrenalina, tá? No nosso cérebro. Então, assim, não é uma coisa que o Tadalafila vai conseguir fazer, até porque não é pertencente a essa classe, tá bom? A outra coisa que nós temos que entender é que ele tem um efeito, o álcool também pode ter um efeito que é de eliminação, excreção, ou seja, anular o efeito do fármaco no nosso organismo. Isso acontece porque o álcool ele tem um efeito que é diurético.
aumenta a produção de urina, e com esse aumento de produção de urina, a gente tem a excreção do fármaco através da nossa urina bem mais rápida do que o convencional. Às vezes o fármaco não consegue nem fazer o efeito desejado no nosso organismo, porque não atingiu ali a concentração máxima que deveria. Beleza? Então são duas coisas que jamais devem ser combinadas. Álcool, tá? Por mais que você não tenha efeito nenhum ali que seja do álcool em si, você vai acabar perdendo o efeito do fármaco que você queria. Então já acaba sendo uma coisa negativa. Beleza até aí? Então, galera, só para a gente finalizar, vamos fazer algumas considerações finais aqui, só para ficar gravado na nossa cabeça. Nós vimos que Tadalafila, ele é um medicamento de uso oral, tá? Então é um medicamento que você toma pela boca até chegar ali no seu organismo e ser absorvido. Nós vimos que ele é absorvido cerca de mais ou menos ali entre 20 a 30 minutos, dependendo do nosso organismo. Tá ótimo? Nós vimos também que ele é um medicamento que hoje tem disponível de 5 e de 20 miligramas. Perfeito? Nós também vimos que ele não é indicado com a utilização de bebida alcoólica. Não combinam. Não só ele, como todas as classes de medicamentos, não combinam com bebidas alcoólicas. Nós também vimos que ele é um medicamento utilizado especificamente para a disfunção erétil. Tem outro tipo de benefício? Não tem outro tipo de benefício. Ele ajuda na musculação, Bruno? Não ajuda na musculação. Ele pode aumentar os níveis de testosterona ou condições hormonais do nosso corpo? Não tem qualquer benefício sobre isso. Ele é especificamente utilizado como vasodilatador, tá? Até mais na circulação ali dos vasos penianos para poder tratar essa disfunção erétil. Bom, nós também vimos que se não tiver qualquer tipo de estímulo, a maioria da parte de estímulo visual, ele não tem qualquer efeito sozinho. Ou seja, você tem que ter um estímulo para que o medicamento faça um efeito no seu organismo. Tá bom? Então, gente, acho que deu para poder ficar um pouco na cabeça de vocês, mais ou menos, as coisas. Nós não entramos em farmacogenética aprofundada, até porque hoje eu queria bater um papinho um pouquinho mais leve com vocês. Mais para frente eu vou trazer um pouco mais de mecanismo de ação, a forma de farmacocinética do medicamento, e você vai conseguir entender de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá bom? Mas para isso, eu te convido aí a me seguir, tá bom? A gente vai trazer esse conteúdo, e você me seguindo, a gente consegue expandir esse conteúdo para mais pessoas. Lógico, na área da saúde, quanto mais gente souber, quanto mais gente informada tiver, melhor é. Tá bom? Então te convido aí, me segue, ativa o sininho e a gente vai caminhar juntos durante toda essa trajetória. E tem muito vídeo legal para sair aqui, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus. Tchauzinho.